Eu acho que é bem bacana, porque na minha vida tem sido bem assim, sabe? As oportunidades, elas não vêm a mim, eu tenho ido até elas. E eu tenho batido na porta. Quando eu quero, eu bato na porta e eu bato para valer na porta. Para tentar fazer aquela porta abrir. E foi assim na Red Bull, né? Muita gente pergunta, como é que começou a trabalhar com o Paul? Não, eu bati na porta. Eu fui lá e falei que queria trabalhar, né? E com o Paul a gente, então, fez mais do que simplesmente modificar o avião, né? Lá nesse ano eu não modifiquei o avião, mas a gente desenvolveu esse sisteminha aí, que é um sistema de aquisição de dados. É muito interessante que na Red Bull Air Race o trabalho é tentar verificar se a trajetória do avião é ótima ou não, e medir a trajetória do avião é uma dificuldade muito grande, porque a gente faz manobras acima de 4 Gs, acima de 150 nós, a nível do mar. E GPS não funciona nessa combinação para que ele não seja utilizado em míssil de cruzeiro. Então a gente está justamente no envelope de míssil de cruzeiro, GPS simplesmente não funciona. Então esse sistema nosso é um sistema baseado em inercial e visão. Eu tenho uma câmera na cauda do avião, toda vez que eu enxergo os pylons, que eu sei a posição e o tamanho deles, eu recorrijo o meu inercial para fazer a minha predição de posição, né? Então nós fizemos esse sistema, pode passar mais uma foto. A gente tem feito, essas fotos já são mais recentes, toda a parte de modificações aerodinâmicas. Das modificações aerodinâmicas tem sido um aprendizado muito grande a questão de aerodinâmica interna para refrigeração de motor, né? E o balanço, o que eu vou refrigerar para manter o motor num regime de temperatura adequado, porque tem visto ao redor do mundo inteiro o pessoal simplesmente fechando as entradas de ar ou diminuindo a quantidade e o motor não funciona. Então, trabalhar na Red Bull foi um aprendizado muito grande nessa área e no ajuste desses motores, de como fazer esses motores gerar o máximo de potência possível. Aqui está uma foto aí do nosso último ano trabalhando com o Paul. O André ali do meio deve estar por aí, né? Está fazendo estágio aqui na Embraer, está se formando agora. E essa foto já nos Estados Unidos, evidentemente, quando a gente vai trabalhar nos aviões, trazer o avião para o Brasil é impossível com a Receita Federal funcionando do jeito que funciona nesse país, né? E a gente sempre tem um prazo muito curto, as corridas terminam em novembro, em janeiro o avião tem que estar partindo para Abu Dhabi, que é a primeira corrida do ano sempre, e o primeiro envio sempre é marítimo, então a gente tem que sempre sair com o avião muito cedo, não dá tempo da burocracia no Brasil. O meu trabalho na Red Bull, então, ele tem hoje uma vertente muito forte na otimização de trajetórias. A gente desenvolveu um software que calcula essas trajetórias ótimas, diferente de um carro de corrida que tem lá um autódromo e você pode otimizar dentro do autódromo. Aqui o negócio é tridimensional e não tem limite nenhum, né? Então, achar essas trajetórias ótimas são importantes. Isso aí é um ambiente de simulação que eu consigo mandar para o piloto e umas 2 semanas antes da corrida ele tem a capacidade de visualizar e treinar o que ele vai ter que fazer. E durante a corrida a gente tem então essa capacidade de medir a posição do avião, que antigamente era esse sistema com visão, hoje eu uso efeito Doppler na portadora do GPS, nas frequências L1 e L2, com um sistema inercial, para predizer a posição do avião e poder mostrar para o piloto o que é que está errado, né? E esse nosso sistema está para mim, para eu, engenheiro, é um ambiente como esse, que eu consigo sobrepor a trajetória, as curvas ótimas com as curvas que ele está fazendo, eu consigo ver o mapa, eu tenho um sistema de vídeo sincronizado com a aquisição de dados, mas tem um desafio muito grande, que é traduzir essa informação para o que o piloto entende. O piloto não tem formação nenhuma de engenharia, não é um piloto de testes, não é um piloto de prova, né? E eu preciso, naquele ambiente de corrida, que é sempre muito estressante, tem mídia envolvido, que é uma... E o tempo é muito curto, né? O nosso cronograma na corrida, para vocês terem ideia, é na casa dos segundos. O horário de dar partida no motor é dado para a gente em horas, minutos e segundos, porque é um show ao vivo na televisão. Então, esse ambiente faz com que esse meu trabalho tenha que ser rápido.
E rápido numa linguagem que não é a minha de engenheiro, que é a linguagem de um cara que senta lá dentro e mexe aquela alavanca para um lado para o outro, né? Então é um desafio grande fazer isso. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu tenho feito hoje, mas tem um lado do psicólogo. Por incrível que possa parecer, o Scold trabalhando de psicólogo. O cara pode dar errado, se suicidar nessa história comigo, né? Bom, eu vou voltar no tempo um pouquinho. Então, antes de eu entrar na Red Bull, eu falei que o 308 voltou. O 308 é aquele que tinha tido aquele acidente. E no final, se não me engano, de 2005, eu recebi a visita desse cara aí do meio na UFMG. Muitos de vocês devem conhecer o cara do meio. Todo mundo sabe quem que é? O ruivo ali. Esse cara deu a volta ao mundo 2 vezes, uma no avião da Embraer, a outra no avião da Aeromote, é o Gerhard Moss. E o Gerhard nos procurou e falou: Paulo, vocês têm um projeto aí que eu quero participar dele. Eu falei: qual? Do avião de acrobacia? Não, do avião de corrida que caiu. Eu quero pôr esse negócio de novo para funcionar, porque é um projeto muito bacana. Pessoal, essa visita do Gerhard foi uma injeção de ânimo na gente assustadora. O Gerhard não veio a ser o novo piloto e patrocinador do 308, mas a credibilidade dele, né, no mundo da aviação e o fato dele nos procurar, falou: opa, esse negócio não está morto, né? Vamos tentar de novo? Então, em 2005, a gente começou a tentar de novo e reformamos aquela fuselagem. Pode passar um pouquinho para a gente andar um pouquinho mais rápido. Construímos uma asa nova. Aqui, lembra que eu falei que a UFMG passou em obras, né? A gente ficou trabalhando num barracão mesmo, de madeira, né? E acho que lá de costas é o Júlio. O Júlio está aí, acho que era ele lá. Não era, Júlio? Provavelmente era, não lembro. E refabricamos o 308, né? Essa refabricação do 308 recebeu o apoio de um outro piloto brasileiro, Gunnar Arme. Gunnar tinha sido campeão brasileiro de acrobacias, era comandante da Varing, né? E nos ajudou não só financeiramente, né? Ele comprou um motor novo para a gente, ainda usado, mas novo, né, para nós, e a gente pôde colocar o 308 de novo para voar. Então tá aí o Gunnar com o Antônio, foi o Toninho, né, aluno nosso, e a gente voltou a voar o 308, se não me engano, em 2006 ou 2007, né? Eu coloquei essa foto aí sempre para vocês verem como é que as coisas funcionam para a gente, né? Só em 2008 a gente veio a ter um hangar, até 2008 a gente era nômade, né? Colocava as coisas, ferramenta numa caixa de ferramenta, uma galão de combustível, as ferramentas na traseira de um carro e desmonta o avião, mete numa carreta e vai para onde precisa voar, né? Faz parte do trabalho, né? Era muito fácil eu, como professor universitário, né, PhD na mão, falar: não, eu não vou fazer isso, se não tiver um aeroporto na minha mão, eu não vou fazer, né? Coisa nenhuma. O que precisar fazer, nós vamos fazer, né? Quantas vezes dormi na estrada, quantas vezes essa carreta foi apreendida pela polícia, eu tive que ir lá pagar as multas para poder tirar ela? Inúmeras vezes. Inúmeras, vocês não têm noção, né? 308 voltou a voar em 2007, a gente fez vários voos. O Gunnar, comandante da Varing, perdeu o emprego, né? A Varing faliu. E falei: bom, agora voltou tudo da estaca zero. O Gunnar falou: não, só a cabucha, nós vamos fazer de qualquer jeito. E ele teve que morar fora, foi voar na China, ele tirava as férias dele, nas férias ele vinha para o Brasil e a gente fazia uma campanha, abria o envelope mais um pouquinho e o avião estava cada vez mais próximo daquele tão sonhado recorde mundial. Pode avançar, né? Então essas são as fotos já dessa segunda versão do 308, bem melhor do que lá no início, né? Até porque a máquina fotográfica melhorou, né? No início a máquina fotográfica tirava foto no disquete. E pode avançar mais um pouquinho. E aí, no final de 2010, terminou o ano da Red Bull, e a Red Bull parou, né? Ela teve um break, um anunciado que não ia voltar em 2011. Nós fomos campeões da Red Bull com o Paul. E aí eu voltei para casa, a única coisa que eu tinha para fazer, o Merari já estava voando, a única coisa que eu tinha para fazer era o 308. E minha esposa deu um ultimato. Ela falou: esse negócio desse recorde você está enrolando demais. Vamos ter que fazer esse negócio porque não aguento mais, não. E eu aceitei o ultimato dela. Não que ela não aguentasse, porque quem conhece a Marília sabe que ela apoia bastante.
Mas aí, em 2010, a gente se preparou, então, de fato, para bater os recordes mundiais. O Brasil teve os 3 primeiros recordes mundiais da história. Santos Dumont fez o voo mais distante, o voo mais veloz e o voo mais longo em tempo, lá no início da Federação Aeronáutica Internacional. O Santos Dumont veio ao Brasil e fundou o Aeroclube do Brasil no Rio de Janeiro. E o Aeroclube do Brasil foi um dos fundadores da Federação Aeronáutica Internacional. Mas acreditem ou não, em 1999, no ano que eu comecei a fabricar esse avião para tentar mais recordes mundiais, aliás, seriam os primeiros recordes mundiais de um avião brasileiro com um piloto brasileiro em território brasileiro, o Brasil perdeu a cadeira na FAI porque não pagava a taxa da FAI. Então a gente não podia bater recorde mundial. Só em 2010 é que essa situação foi resolvida, o pessoal do balonismo no Brasil comprou a briga e conseguiu resolver. Tá, esse senhor de barba careca no meio ali é o Leonel, que era o presidente da Confederação Brasileira de Balonismo, foi importante nisso. E coincidiu com a possibilidade de a gente bater o recorde do 308. Essa foto foi no dia do recorde, a gente já tinha os recordes. A gente teve que trazer esse senhor de camisa cor-de-rosa, cabecinha branca, para nos ajudar a medir os recordes. Os recordes também são medidos com um GPS diferencial, com também efeito Doppler na portadora. E a gente não tinha ninguém no Brasil que sabia medir os recordes. Ela sabia usar os GPS, mas todo o processo legal com a Federação Aeronáutica Internacional ninguém sabia fazer. E veio o Brian. O Brian tem 78 anos. Ele foi presidente da Associação de Voo à Vela dos Estados Unidos por muitos anos, por isso que ele se envolveu com aviação. E ele se envolveu com esse negócio de GPS e eletrônica, porque ele foi por 40 anos, nada mais nada menos que o presidente da IBM. Antes dele ser o presidente da IBM, ele é o cara que projetou o IBM PC. Se a gente tem um PC hoje é por conta desse senhor aí, né? E o recorde do 300 foi muito bacana, mas conviver com o Brian, né? Aquela história de que a performance do avião é nada mais do que um sonho nosso. Conviver com o Brian foi muito mais importante para mim do que bater recorde, né? E vieram então os 4 recordes. Velocidade na menor categoria do mundo, peso máximo de decolagem até 300 kg, velocidade em 3 km, velocidade em 15 km, velocidade em 100 km e tempo de subida até 3.000 metros. Do break release até 3.000 metros, o menor tempo de subida. Eu acho que tem um vídeo, vamos passar o vídeo? É um vídeo super rápido, só para comparar. Não, pulou o vídeo. O vídeo está nessa tela aí. Aí, ó. Não, está na tela mesmo. Se você... Ali, viu? Só porque não deve estar automático. Então, mantenha os olhos bem abertos. Aí só uma comparação do 318 com o Fórmula 1. 318 tem 80 HPs, é um motor sem modificação nenhuma. 80 HPs é um pouco mais que um carro 1000, né? E o recorde em 3 km, que é essa passagem aí, foram 360 km por hora, uns 40 km por hora mais rápido que um carro de Fórmula 1, né? Então aqui na esquerda está o 308 passando, na direita um carro de Fórmula 1 descendo Spa-Francorchamps. Dá um play de novo aí para o pessoal ver de novo. Palavrão, aí vocês não reparam no palavrão, né? Mas o palavrão sou eu falando. Pessoal, eu tinha 10 anos de formado, né? Eu já estava com uma vida de engenheiro, já tinha feito um monte de coisas. Mas ver aquele aviãozinho de pau, o Cláudio brincava, é pau e material, né? Madeira e material composto, né? Passando a 360 km por hora na nossa frente, é muito bacana, é muito legal, é uma satisfação muito grande. Foi atingir o cume de uma montanha que há 11 anos atrás eu tinha começado a escalar. E que eu tinha tentado chegar no cume e não alcancei a primeira vez. Falhei feio, né? Revisitar essa montanha e chegar no cume dela, foi muito bacana, né? E passou o 308, 2011, iníciozinho de 2011, eu tinha acabado a Red Bull, não ia ter Red Bull em 2011, eu tinha sido campeão na Red Bull a primeira vez, tinha batido os meus 4 recordes mundiais, o Merrari já estava voando, e aí o que eu ia fazer? Ficar dando aula? Eu comecei a entrar em depressão só. Eu não consigo só dar aula, eu preciso fazer alguma coisa, né? Fiz uns rascunhos, o Guna estava em Saint-Martin, voando já aviação executiva, já tinha voltado para o Brasil, falei, e aí, vamos?
O desenho era de um avião novo, né? E o Gunnar falou, manda ficha, eu vou pagar a conta, né? E nasceu o Anequim, que é esse último projeto nosso, que foi um projeto bastante ousado para o UFMG, não só pelo time frame que a gente decidiu fazer e cumprir dessa vez. Voltou aquela minha ansiedade de fazer as coisas rápidas, mas eu falei, não, acho que a parte do desafio é fazer num prazo, né, de fazer o avião todo entre 3 anos do projeto e construção e alcançar recordes mundiais numa categoria acima do Anequim, do 308, desculpa. O 308 era a menor categoria, peso máximo da decolagem até 300 quilos, a gente queria agora de 300 a 500 quilos. Os recordes dessa categoria pertenciam, aliás, eles pertencem ainda, porque os recordes de 308 ainda não foram aprovados na FAI, o claim está lá, mas a aprovação ainda não veio. Mas então eles pertencem a um avião chamado Nemesis, que mora no Museu Smithsonian em Washington. Quem já foi no Smithsonian já viu, deve ter visto o Nemesis lá. E é um avião ícone nos Estados Unidos, né? Está nesse museu não é à toa. Então ir lá e apertar a ferida dos americanos um pouquinho era um desafio interessante para nós, vamos dizer assim. Então nasceu o Anequim, aí já está ele voando, vou mostrar um pouquinho da construção. O Anequim é o nosso primeiro avião 100% em carbono, aliás, eu acho que é o primeiro brasileiro com 100% da estrutura primária em carbono. É o primeiro nosso 100% projetado em 3D, tudo que a gente vinha fazendo antes não era 3D, e 100% fabricado com máquinas de comando numérico. Então todos os moldes, todas as peças, tudo com auxílio de máquinas, né, de prototipagem rápida, vamos dizer assim. Isso foi uma quebra de paradigma muito grande para a gente, porque eu fabrico aviões com alunos. E os alunos, eles não sabem como fazer. Essa é a definição de aluno, né? Se ele não sabe, ele precisa ser aluno, né? Quando ele aprende, está na hora dele ir embora e eu não posso reclamar. Concorda? Então, a fabricação desse avião dentro da universidade, qualquer avião dentro da universidade, está limitada pela capacidade manual, habilidade manual dos alunos, né? O Júlio está ali, o Júlio é um cara que tinha uma habilidade manual acima da média. Tem os alunos que têm habilidade manual abaixo da média. Não é demérito nenhum, mas é assim que acontece. E eu não tenho a opção, como vocês têm aqui, de contratar um cara que sabe fazer. Não, o que vem é aquilo ali, se vira. Tem que trabalhar com o que tem, né? Com as máquinas de prototipagem rápido, eu quebro esse paradigma. Eu não estou mais limitado ao que os alunos conseguem fazer, mas eu estou limitado na criatividade que eles têm, porque é a máquina que vai fabricar, né? Então, para a gente foi muito bacana fazer esse projeto, porque as formas que o Anequim tem, eu acho que provam isso, né? Fabricar, você imaginar fabricar aquilo tudo com um processo manual não era possível, mas o Anequim veio para isso. O Anequim tem um desafio muito grande no que diz respeito a Flutter, né? Era a primeira vez que eu iria, de fato, enfrentar o problema e precisaria me resguardar para não ter esse problema. Então foi muito bacana para a gente poder colocar em prática e estudar as ferramentas de análise, as ferramentas de teste. Nós desenvolvemos testes novos, o GVT do Anequim foi feito com atuação sonora, ao invés de ter um shaker lá, simplesmente o som. E os ensaios em voo de Flutter também, a gente desenvolveu um monte de coisa bacana para conseguir fazer esse avião. Os moldes, nós desenvolvemos uma técnica para fazer os moldes da maneira mais barata possível, tá certo? E todos os moldes do Anequim são feitos em MDF, madeira MDF, essa de fazer armário de cozinha. Por incrível que pareça, o Brasil é o único país do mundo que produz MDF de eucalipto. E o MDF de eucalipto tem propriedades mecânicas maravilhosas para essa aplicação. Os americanos ficam loucos quando eu conto como é que eu fabriquei o Anequim, porque eles só fabricam MDF de pinos, e o de pinos não funciona, o de eucalipto funciona. É muito engraçado que o brasileiro não sabe disso, né? Você vai na loja comprar lá o MDF, na madeireira, tem lá, você vê na pilha um monte de MDF. E pela cor eu sei se ele é de eucalipto ou de pinos. Eu quero comprar, o cara fala, não, é tudo a mesma coisa. Eu falo, não é, eu quero esse e aquele último lá da pilha, né? Os caras querem me matar na madeireira quando eu vou lá, né? Pode avançar um pouquinho. Então aí são algumas fotos da construção do Anequim. O Anequim então começou a ser construído no final de 2011 e ficou pronto no início de 2014.
Nós tivemos uma dificuldade muito grande com documentação para voar o avião, não a documentação do avião, mas a documentação do Guna. O Guna é PLA e PLH, piloto de linha aérea e de helicóptero, né? Campeão brasileiro de acrobacia, e não conseguia tirar uma carteira de monomotor. Não conseguia tirar uma carteira de monomotor. Com muito custo a gente conseguiu resolver o problema para preparar ele para voar. O Anequim teve a participação de muita gente, não só professores, alunos, mas gente que se interessou pelo projeto, né? Depois dos séculos do 308, facilitou muito a gente conseguir patrocínio, sobretudo fora do Brasil. E teve gente como o Ron, que é um ficcionado com aviação, que veio do Canadá para ajudar a construir. Pode passar a foto, tem o Zancani. O Zancani foi o fabricador, o cara que tocou a fabricação da Aeromote por muitos anos. O Zancani veio também lá do Rio Grande do Sul para poder ajudar com o acabamento do Anequim. Passou lá uma semana com a gente. Então, foi um projeto muito legal para os alunos, para que eles sentissem essa possibilidade, né? Eles terem a firmeza de, opa, nós estamos trabalhando num projeto que tem conotação mundial, que tem destaque mundial. Isso é muito bacana para dar para eles dentro da universidade, né? Tá aí o Guna sorrindo com a pintura no avião dele. Vamos avançar um pouquinho para a gente... O Anequim teve um motor desenvolvido só para ele. Então isso é outra coisa que a Red Bull me ajudou bastante a ter esses contatos e permitir que pessoas nos ajudassem nisso. Então esse é um motor feito só para ele, é baseado num Lycoming, 4 cilindros, válvula paralela, originalmente 180 HPs. Esse motor, antes de entrar no Anequim, passou 30 horas no dinamômetro, desenvolve 278 HPs na mesma rotação. E essas 30 horas no dinamômetro foram muito importantes para a gente, porque a gente sabe que um motor de aviação recíproco, né, quebra no início da operação dele. Depois que passa por um tempo, ele vai funcionar. Então, passar essas 30 horas operando no dinamômetro nos deu uma confiabilidade muito grande para poder operar o motor. Ainda é injeção mecânica, mas é ignição eletrônica, e é aí que a gente ganha um pouco de potência. Hélice é um passo muito importante para a gente tem um cara nos Estados Unidos que fabrica as hélices para a gente. Talvez seja, eu me arrisco a dizer que é a melhor aerodinâmica de hélice do mundo, sem dúvida nenhuma, é a do Cato. A gente tem trabalhado muito junto, tanto no projeto da interferência hélice-avião, quanto na visualização de escoamento da hélice em voo para tentar melhorar ela. Vocês vão ver que essas hélices que a gente usa tem wing fence, né? E tem funcionado, né? Vamos passar um pouquinho. Está aí o Anequim pronto. Pode passar mais um pouquinho. E aí, então, com o Anequim pronto ali em 2014, a gente se prepara para os ensaios em voo, né? Vamos adiantar. Está aí o Anequim viajando para ir fazer... Aliás, aí já passou do primeiro voo, aí nós já estamos preparando para bater o recorde mundial. Ele fez o primeiro voo em 2014, final de 2014, novembro de 2014 foi o primeiro voo, e imediatamente após os primeiros 10 voos, a gente viu que os recordes eram garantidos, estava no bolso, assim, fácil de bater. E aí eu decidi que ia bater o recorde mesmo, em 2015. E preparei para tudo que acontecesse em agosto de 2015, e a gente buscou algum lugar para fazer no Brasil. O local escolhido foi a base aérea de Santa Cruz, que eu acho que vai chegar aí. Tem uma foto bem bacana depois dessa, que é o nosso dia a dia aí, viajando com o avião pelo Brasil, né? Você pode imaginar que é bem inusitado. O duro é aguentar os motoqueiros do lado lá. Mais uma foto. Aí está o Anequim em Santa Cruz. Santa Cruz é uma pista importante para a gente porque está ao nível do mar, é um avião aspirado, normalmente aspirado. O alinhamento da pista em relação ao vento era adequado para a gente nos recordes de razão de subida. Era uma pista longa, né? O único problema é que ela estava dentro da Terminal Rio. E ela está exatamente na entrada do portão de entrada, embaixo do portão de entrada do trecho Rio-São Paulo. Então, quando eu avisei para os caras que eu precisava chegar a 10 mil pés para tentar o recorde de razão de subida em Santa Cruz, eles queriam me matar, né? Todo mundo falou, não, você nunca vai conseguir isso. Eu falei, não, eu vou tentar, né? E fui conversar então com a Força Aérea Brasileira, com o DCEA, para fazer isso. É muito engraçado que aqui no Brasil a gente tem, eu sou brasileiro, faço isso, reclamo dessa forma,
A gente fala, tudo aqui é difícil. É difícil mesmo. Mas se a gente não tentar e não for lá e explicar o que a gente vai fazer e mostrar onde que a gente quer chegar, nós nunca vamos conseguir. Então gastou uma boa saliva para convencer os caras, mas nada do que um plano bem feito, né? Explicando o que eu quero fazer é isso, isso, isso. Para os caras perceberem que eu não sou um louco tentando fazer, sou um pouco louco só. Mas eu tinha um plano daquilo que eu queria fazer, né? Então a gente conseguiu que uma janela de 7 minutos nessa terminal, esses 7 minutos não tinha hora marcada, a qualquer momento, a partir dentro de um prazo, né? Ele me ligava no celular e falava, agora você tem 7 minutos, e em 7 minutos eu tinha que bater o recorde mundial dessa categoria. Estudo em agosto de 2015. Uma semana antes disso daí, passa um slide para a gente ver, mais um. Uma semana antes dos recordes do Anequim, eu estava em Ascot com o Paul. Ascot, para quem não conhece, é o circuito de corrida de cavalo mais antigo do mundo atualmente. Tem 450 anos. Né? Tem uma árvore lá que a rainha Elizabeth plantou, ninguém pode chegar perto da árvore, não sei o quê. É um lugar mágico, mágico. Né? Você vai lá, você se sente na realeza inglesa. Assim. E a Red Bull fez uma corrida dentro desse lugar. Né? E eu tive o prazer de, uma semana antes do Anequim bater o recorde mundial, participar da vitória do Paul, o inglês, né, em Ascot. Pessoal, é o cume, né? É chegar onde você fala, puxa vida, né? Uma plateia de 100 e poucas mil pessoas atrás de você nas arquibancadas e você participar com o time inglês de uma vitória em Ascot. Foi bacana demais, né?